Fala comigo, investidor. Nesse vídeo a gente vai fazer aquele apanhado de questionamentos, perguntas, dúvidas que vocês deixam semanalmente nos comentários. Eu quero fazer uma abordagem didática, realizando também algumas análises comparativas, olhando não só indicadores, mas também perspectiva de lucro para muitas ações. Eu tenho certeza que a informação difundida nesse vídeo vai te ajudar a tomar melhores decisões. E aqui nós vamos abordar 6 questões. A primeira delas, Banco do Brasil e BB Seguridade estariam caros? Saiba analisar além da cotação, os múltiplos e também perspectiva de resultados. Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade, Copasa, Semig, ISA e Vale. Essa é a composição da carteira do Baiano Investidor. Vamos ver se essa carteira ela tem as características essenciais para o portfólio previdenciário. Terceiro ponto, CPFL Energia ou Neo Energia para dividendos a longo prazo. Essa é uma pergunta um pouco mais capciosa. Ambas empresas têm entregado ótimos resultados, porém apenas uma delas está mais segura para o cenário atual. Quarto ponto, CPFL Energia ou ISA E4, a transmissão paulista. Então, muitos comentários recorrentes da CPFL Energia, a gente vai aproveitar para fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada dessa empresa. Quinto ponto, preço teto para Sanepar. Vou trazer o meu preço teto pessoal para aportes nessa empresa e explicar também o porquê. Por fim, pergunta do meu amigo Fabiel Rabelo, Itaúsa ou Bradesco para os próximos 10 anos? Essa aqui talvez seja a pergunta mais difícil do vídeo, mas eu não vou me esquivar, vou trazer uma análise bem fundamentada para vocês. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, arrebenta o botão de inscrição, vem fazer parte da nossa comunidade. Deixe para mim um comentário, isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Pessoal, lembrando que a intenção aqui não é expor ninguém, e sim pegando as principais dúvidas e comentários e trabalhando isso de forma didática para você ganhar conhecimento na análise de ativos. Primeiro ponto é que nós temos, a maioria dos investidores que seguem o canal são perfil já intermediário, que já passaram pelo nível básico. Porém, alguns comentários mostram que ainda precisamos trabalhar alguns fundamentos. Então nós temos aqui um comentário do Peso 84 falando extremamente caras, Banco do Brasil e BB Seguridade. O Banco do Brasil desdobrou, amigão. E nós temos um comentário de correção logo abaixo, não olhe o nominal, veja os múltiplos. Então essa aqui é uma dica importante para análise de ativos. Vamos pegar como exemplo o nosso preço médio em Banco do Brasil aqui na carteira pública de investimentos. Vejam que em março de 2023 eu comprei 200 ações a um PM de R$ 38,68. Porém, houve lá o desdobramento, e agora o nosso preço médio ajustado é R$ 19,35. Porém, a gente não pode congelar a nossa análise guiado apenas pela cotação. Não, porque empresas são instituições dinâmicas que podem melhorar ou piorar com o tempo. E no caso do Banco do Brasil, é um banco que vem melhorando bastante, então pega os últimos 7 anos, um forte crescimento dos lucros, inclusive aumentando também o seu índice de eficiência e o seu retorno sobre o patrimônio líquido. Indicadores importantes para mostrar o nível de rentabilidade do banco. Então a rentabilidade vem crescendo, os lucros vêm crescendo e obviamente a gente vai ter que a longo prazo revisar o nosso preço de aportes para cima. E um bom termômetro para definir se o banco estaria caro ou barato são os múltiplos. O que são os múltiplos? É o preço sobre o lucro e o preço sobre o valor patrimonial. Começando aqui pelo primeiro múltiplo, que é o preço sobre o valor patrimonial, a gente pega o valor de mercado do banco e divide pelo seu patrimônio líquido. Então a gente vê se o banco estaria custando aquilo que vale no mundo real. Vejam que se a gente liquidar todo o patrimônio líquido de Banco do Brasil e distribuir para todos os acionistas, cada acionista deveria receber um valor de R$ 31,21 por ação. E hoje o banco vem cotado a R$ 24,77. Então nós temos um desconto de mais de 20% frente ao patrimônio líquido desse banco, que já pode indicar um bom nível de desconto. Quando a gente pega aqui o P sobre VP histórico, o banco em média é negociado a uma vez P sobre VP e hoje você compra em 0,79, o que sinaliza um desconto potencial. E o outro múltiplo é o preço sobre lucro, Então você pega o lucro que o banco está gerando, em quanto tempo esse lucro poderia comprar o próprio banco, Então a gente tem aqui um PL de 4,4 vezes. Então se os lucros do Banco do Brasil permanecerem estáticos, em menos de 5 anos ele geraria um lucro para comprar a própria instituição, Então isso mostra mais uma vez que o banco está muito descontado e também nós temos o PL bem abaixo da média histórica. Então vejam que por se tratar de uma estatal, inclusive com muita volatilidade nos resultados nos últimos 15 anos, nós temos um PL histórico relativamente baixo, em 6,5 vezes. Só que hoje está ainda mais baixo, indicando realmente aqui um forte potencial de desconto. Agora tem que tomar um pouco de cuidado porque o PL mostra o passado recente, ou seja, os lucros dos últimos 12 meses. O ideal é você tentar projetar o que vem adiante,
quanto que o banco estaria custando para o ano de 2025. Percebam que houve um certo nível de deterioração nos resultados, né? Um forte aumento aqui da PCLD ampliada e um aumento também da inadimplência, principalmente na carteira agro. E o que pode acontecer a curto e médio prazo? Bom, esse pode ser um impacto pontual que já no primeiro TRI de 2025 o banco vai apresentar recuperação. Ou pode ser também uma piora de médio prazo, né? E nesse caso nós teríamos a rentabilidade do banco pressionada. E aqui não tem como saber exatamente o que vai acontecer, principalmente no tocante à inadimplência, né? Então, o que seria a conduta mais conservadora aqui? Realizar aportes pontuais, considerando primeiramente o fato do banco estar muito descontado, já com dividend yield muito interessante de 10% para o ano que vem e seguir acompanhando gradualmente os próximos resultados. Então, se o resultado piorar muito no quarto TRI, pode ser que o mercado siga batendo na cotação. Então, você vai comprando aos poucos, equilibrando a posição dentro da sua carteira de investimentos, né? Então, é importante sempre seguir dosando os aportes. Já a BB Seguridade me parece também um ativo bem descontado frente aos seus múltiplos históricos. Vejam que, em média, ela negocia um PL de 12,5 vezes e hoje você tem ela entregando um preço-lucro de 7,85. Lembrando que as seguradoras são ativos muito defensivos para o cenário que estamos vivendo agora, de elevação da taxa básica de juros, porque isso favorece o resultado financeiro desse tipo de empresa. Então, é sim um jogador interessante que vai defender um pouco mais a carteira do investidor de longo prazo e me parece um preço razoável para aportes. Não diria que está de graça, mas temos sim um desconto frente ao valor intrínseco desse ativo. Na sequência, o comentário do Baiano Investidor chama Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade, Copasa, Semig, Transmissão Paulista e Vale. Bom, nós temos aqui excelentes ativos, né? Começando aqui pelo Banco do Brasil, um banco muito descontado, forte apelo ao agronegócio e ao funcionalismo público. Nós temos a Petrobras, uma petroleira que tem um baixo custo de extração de petróleo e deve continuar entregando bons dividendos. BB Seguridade, acabei de falar para vocês que é uma ação muito defensiva para o longo prazo. Na sequência, Copasa e Semig, nós temos aqui Bebeto e Romário da carteira do investidor que permaneceu comprado nesses ativos nos últimos 2 anos. Empresas com excelentes indicadores operacionais, mas eu não acho que o preço atual é atrativo para realizar novos aportes. ISA E4 é a Transmissão Paulista, a gente vai falar um pouco mais dela nesse vídeo, é uma empresa interessante também, apenas um pouco mais de cuidado com o fim da RBSE em 2028, que vai reduzir bastante as receitas da empresa. Por fim, nós temos a Vale 3, que indiscutivelmente me parece muito descontada nos preços atuais. Pessoal, ando recebendo alguns comentários de inscritos que não estão conseguindo assinar o canal, né? Me parece que usuários de iPhone estão com certo nível de dificuldade, então se você utiliza esse tipo de aparelho, o ideal é você tentar fazer a contratação pela internet. A gente não recebe Pix, é tudo pelo YouTube, tá? Então nós temos aqui o Alex Manfredini falando que está querendo comprar a CPFL Energia ou Neo Energia a longo prazo e para dividendos, qual a melhor opção? Apesar de termos aqui duas empresas do setor elétrico, nós temos modelos bem diferentes, né? Primeiramente, a CPFL Energia é uma empresa integrada, atuando em todos os subsetores do setor elétrico. A Neo Energia também, porém a CPFL Energia ela tem um EBITDA um pouco mais diversificado, né? A composição aqui mais equilibrada do EBITDA. Lembrando também que a CPFL Energia ela tem ativos em regiões estratégicas aqui do país, com IDH um pouco mais elevado, como é o caso de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul. Outro ponto importante é que em termos financeiros, a CPFL Energia ela também está um pouco mais equilibrada, trabalhando com dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes, o que é uma alavancagem relativamente saudável para o momento que estamos vivendo agora, trabalhando com a margem líquida superior a 13% e excelentes indicadores de rentabilidade, né? Então nós temos aqui um dos maiores ROIs do setor, mostrando que os chineses vêm realizando um excelente trabalho, um excelente ganho de eficiência nos últimos 7 anos e uma empresa que está bem redondinha. Então, para dividendos já nos próximos anos, provavelmente a opção mais óbvia são as ações da CPFL Energia. Lembrando que a empresa segue investindo agora no setor de transmissão e nos próximos 3 a 4 anos, com a entrega dos projetos, nós deveremos ter um upside aqui nos proventos da empresa, né? Não dá para falar que é uma empresa que está de graça, mas de acordo com o que ela entrega de resultados, eu considero que existe sim margem de segurança para aportes. Já a Neo Energia, apesar de ter ativos de geração e também de transmissão, ela é mais de 90% de distribuição, né? Então os ativos de distribuição são aqui o core business da companhia. E ela vem realizando um excelente trabalho. Então muitas
vezes ela compra uma distribuidora de energia ineficiente, vai realizando enquadramento regulatório e extraindo eficiência dos ativos. Isso tem se traduzido numa excelente evolução dos seus resultados, né? Então o EBITDA cresceu 237% nos últimos 7 anos e o lucro líquido 743%. E aqui na Neoenergia nós temos bons indicadores operacionais, né? Um forte enquadramento regulatório, o que poderia melhorar aqui a perda de energias. Então ela tem uma perda muito intensa ainda, principalmente nas distribuidoras do Nordeste, então tem espaço para melhorar. E em termos financeiros, ela não está tão redonda quanto a CPFL Energia. Vejam que a Neoenergia trabalha dívida líquida sobre EBITDA em 3,5 vezes, então ela vai sofrer um pouco mais agora nesse cenário de aperto monetário, né? Entretanto, quando a gente fala de valuation, a Neoenergia me parece muito mais descontada do que a CPFL. Então nós temos aqui um múltiplo de 6,1 vezes preço-lucro e temos um P sobre VP de 0,72. Então tem um desconto de quase 30% aqui numa empresa que entregou um crescimento de quase 800% de lucro nos últimos 8 anos. Quando a gente pega o ROI ajustado ao preço sobre valor patrimonial, nós temos um ROI de 16,2 vezes, entretanto uma margem líquida que retraiu bastante agora em 2024, né? Então, como eu falei com vocês, aqui nós não temos a melhor do setor, mas provavelmente uma das mais baratas e com maior potencial de upside, né? Então, quando você compra uma empresa muito desvalorizada, que ainda tem espaço para ampliar suas margens, né, para melhorar aspectos operacionais e financeiros, lá na frente, depois que a empresa estiver mais redondinha, o potencial de upside é muito maior. Hoje, uma das minhas principais opções de aporte são as ações da Neoenergia. Por quê? É uma ação um pouco mais arriscada, mas eu acredito que a longo prazo o potencial de retorno pode ser maior também, né? Aqui na simetria lucro-cotação, nós temos também um descolamento entre o lucro e a cotação. Percebam que o lucro cresceu muito em 2022, entretanto a cotação ficou praticamente estagnada nessa casa dos 17 a 20 reais. Pelo valuation de Graham modificado, nós temos um preço justo de 23,43, ou seja, uma margem de segurança de 21% para aportes. Então nós temos aqui uma ação um pouco mais arriscada que não vai pagar dividendos no curto e médio prazo, porém com maior potencial de valorização. Em contrapartida, na CPFL Energia, nós temos uma empresa bem mais redonda em termos operacionais, financeiros, já deve entregar um yield na casa de 7 a 8% em 2024 e 2025 e deve continuar crescendo proventos ao longo dos próximos anos com a entrega dos ativos de transmissão de energia. Lembrando que essa plataforma que a gente utilizou para analisar a Neoenergia é uma plataforma exclusiva de membros aqui do canal, foi desenvolvida em parceria com o grupo Minoritários, inclusive vou deixar o link da newsletter aqui na descrição desse vídeo para você assinar e receber conteúdo de qualidade lá no seu e-mail todas as quartas-feiras. Para vocês que são assinantes, quando você vai pesquisar uma ação aqui, nós já temos algumas sugestões de vídeo do canal, né? Então você pode clicar e ver a última análise realizada a respeito dessa empresa. Próxima pergunta do Thiago Oliveira: vale a pena ter duas elétricas? Já tenho a CEMIG, queria CPFL Energia ou ISA E4. Então nós já falamos agora da CPFL Energia, acredito que o conteúdo já vai abranger suas dúvidas. Falando agora da Transmissão Paulista, né, que mudou o ticker para ISA E4. Nós temos uma empresa negociada a um PL de 4,7 vezes e P sobre VP de 0,78, entregando um yield superior a 9%. Então, olhando só os indicadores de valuation, já me parece uma ação descontada. A empresa trabalha com a margem líquida bem elevada, isso aqui é característica do setor de transmissão, né? Então o setor de transmissão ele tem muito menos custo para rodar do que o setor de distribuição, né? Então você só coloca as linhas de transmissão em condições e vai realizando aquela manutenção periódica. Então aqui você não tem furto de energia, não tem inadimplência, então tudo isso gera operações muito mais eficientes. Nos indicadores de rentabilidade a gente tem um ROI de 16% e um ROIC de 13,3%, endividamento muito controlado. Agora tem um ponto importante aqui, né? Nós sabemos que em 2028 haverá perda da RBSE. Quando você analisa o resultado hoje, a RBSE ela compõe quase 50% da receita, né? Então vai ser um downside significativo. A empresa já vem antecipando esse movimento, participando mais ativamente de leilões, já visando recompor parcialmente essa perda da RBSE, né? Então, esse aqui também é um conteúdo que eu disponibilizo para membros do canal, então eu trago diariamente sempre uma projeção de dividendos e um valuation simplificado, e nós temos aqui o da Transmissão Paulista, né? Então nós temos um ROI esperado de 16% para o ano de 2025, isso nos daria um lucro por ação IFRS de 4,91, porém ela não paga o IFRS, né, galera? Ela paga o lucro regulatório. Então nós temos a perspectiva de um lucro de 2,62 por ação e um payout de 75% nos daria R$ 1,97. Então, um dividend yield superior a 8%
para o ano de 2025, lembrando que ela já anuncia e paga agora em dezembro. Então todas duas são excelentes empresas, mas se eu tivesse que escolher apenas uma hoje, eu iria de CPFL Energia, considero a empresa um pouco menos arriscada e com boas perspectivas de crescimento de dividendos a longo prazo. Próxima pergunta, qual o preço teto de Sanepar? Galera, Sanepar é uma ação que eu ainda não tenho em carteira, mas que eu compraria caso ela viesse abaixo de R$5. Por quê? Porque abaixo de R$5 a gente já tem o mínimo do mínimo, que é 6% de dividend yield, né? Então ela deve entregar aí uns 33 centavos por ação em 2025. Então, comprando abaixo de R$5 você garante os 6%. Lembrando que é uma ação que ainda está muito descontada, com excelentes perspectivas de médio e longo prazo. Muitos membros compraram ela agora a R$5,20 e ela já disparou para casa dos R$6. Lembrando que existe uma expectativa aí de privatização, nada é certeza ainda. Eu não realizaria grandes aportes no momento atual, esperaria um pouco, mas uma ação que tem sim as características essenciais para a carteira do investidor de longo prazo. Por fim, nós temos uma pedida do Carlos Evaristo, Fale do Bradesco, e uma pedida do meu amigo Fabiel Rabelo. Fala, meu amigo, dúvida pra gente, BBDC3 a 10,80 ou Itaúsa a 9,70? Qual você considera uma ação que pode entregar melhor rentabilidade em uma perspectiva de 10 anos? É a pergunta matadora aqui, vamos tentar fazer alguns estudos aqui. Bom, começando pelo Bradesco, nós temos aqui uma tese de reestruturação, né? Um banco que poderia estar muito descontado de acordo com o ganho de rentabilidade que o Marcelo Noronha pode entregar aí nos próximos 2 a 3 anos. É importante destacar que o Bradesco já foi líder no varejo aqui no Brasil e hoje você compra um banco com alto padrão de qualidade, com desconto aí de quase 30%, frente ao seu valor intrínseco. É claro que esse desconto não é à toa, né? Houve uma forte perda de rentabilidade por parte do banco, uma gestão ruim na concessão de crédito nos últimos 2 anos e um atraso na digitalização das operações. Porém, nós temos agora um novo CEO correndo atrás do prejuízo, né? Prometendo aqui um ganho de rentabilidade e um ROI de 15% aí nos próximos 2 anos. Vejam que no último trimestre ele já conseguiu entregar um ROI de 12,4%, crescimento dos lucros agora fechando em 5,2 bilhões no trimestre. Então nós já temos aqui uma perspectiva de um lucro anualizado superior a 20 bilhões, né? Crescimento dos lucros, retomada de rentabilidade, tem reduzido também as despesas administrativas, tudo isso visando maior eficiência das suas operações, né? Então sim, o Bradesco pode estar muito descontado, hoje é uma das principais posições na carteira do César Paiva, lá da Real Investor, eles acreditam bastante na recuperação do Bradesco e se de fato ele entregar esse ganho de rentabilidade, pessoal, nós temos excelentes perspectivas de dividendos para quem compra nos preços atuais. Então, trabalhando com a expectativa de ROI de 15% para o ano de 2025, a gente tem um lucro por ação projetado de R$ 2,32. Então o Bradesco estaria negociando a um PL de 5,4 vezes, caso o Noronha consiga entregar essa rentabilidade de 15% sobre o patrimônio líquido. E caso ele faça um payout de apenas 50%, a gente tem a expectativa de 1,16 por ação, então um yield bem próximo aí de 10% na cotação atual desse ativo, que hoje vem sendo negociado a R$ 11,11, lembrando que ontem ele chegou a bater a casa aí dos R$ 10, né? Um excelente ponto de compra para quem acredita na reestruturação do Bradesco, sem dúvida um banco que me parece muito descontado nos preços atuais. Já aqui no caso da Itaúsa, estamos falando de uma holding, mais 90% do resultado é Banco Itaú, né? E quando você fala de Banco Itaú, hoje nós temos o banco mais redondo no cenário nacional, um banco que, apesar de já ser gigante, segue crescendo muito forte a sua carteira de crédito e com qualidade, né? Bom controle da inadimplência, um banco também que atua na fronteira tecnológica do setor e por isso nós temos também um ativo um pouco mais caro, né? Mais bem precificado pelo mercado. Hoje a Itaúsa trabalha um PL de 7,1 vezes, não dá para falar que estaria caríssimo, mas comparado ao Bradesco é um ativo mais bem precificado aqui e um P sobre VP de 1,16. Porém na Itaúsa nós temos alguns gatilhos de valorização a longo prazo. O primeiro deles seria a reforma fiscal e tributária que poderia reduzir o desconto hold, né? Então isso aqui já puxaria para cima a valorização da Itaúsa, reduzindo a sua ineficiência tributária e aumentando aí o repasse de proventos para os seus acionistas. Outro ponto importante é que nós temos alguns ativos interessantes aqui na cesta de ações da Itaúsa, né? Então nós temos aqui a Copa Energia, que é um ativo estratégico interessante também para o longo prazo, mas principalmente a EGE Saneamento, que deve abrir capital em bolsa na próxima década, né? Justamente quando nós tivermos a bolsa bem precificada, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas quando acontecer, isso vai gerar um impacto positivo aqui no patrimônio líquido da Itaúsa. Agora um detalhe interessante, aqui entra um pouco de especulação também, a gente vê notícias a respeito de uma possível privatização da Sanepar lá no Paraná. A gente sabe que a EGE tentou arrematar a Sabesp e não conseguiu. Ela tem alguns projetos de parceria público-privada com a Sanepar, né? Então não me assustaria o fato da Itaúsa realizar uma injeção de capital aqui justamente para a EGE
ter capital para fazer frente à compra da Sanepar lá no Paraná, né? Então, meu ponto de vista é o seguinte: se você quer tomar um pouco mais de risco e comprar uma ação muito mais descontada no cenário atual, que já poderia entregar uma rentabilidade interessante a curto e médio prazo, nós temos uma boa opção: as ações do Bradesco. O Noronha já vem entregando um certo avanço nos resultados e ele pode sim entregar um ROE de 15% a 16% nos próximos 2 anos, e nesse caso o Bradesco poderia voltar para aquela cotação de 16 a 17 reais e entregar um yield aí de 10% na cotação atual. Agora, se diante desse cenário de incerteza política e fiscal que nós estamos vivendo agora, você prefere um ativo um pouco mais seguro para a carteira, nós temos também uma boa opção: as ações da Itaúsa. Ela não está de graça assim como o Banco Bradesco, mas é uma ação bem mais defensiva, tem alguns gatilhos de valorização a longo prazo, já deve entregar um yield de 8 a 10% em 2025 e é uma empresa mais redondinha para a carteira do investidor de longo prazo. Essa é uma decisão pessoal e é claro que cabem as duas ações na mesma carteira, caso o investidor queira diversificar dentro do setor bancário. Para fechar, eu gostaria de agradecer bastante o empenho dos inscritos do canal, que têm deixado comentário de forma recorrente, como o Landim, o Gomes Sossegado, o Márcio lá de BH e vários outros que têm fortalecido o nosso crescimento. Nesse mês nós tivemos um recorde na entrada de inscritos aqui no canal, mais de 1.500 inscritos, e também um forte crescimento no número de visualizações. Tudo isso graças ao engajamento de vocês, então muito obrigado pela força que vocês estão dando pelo canal. Se esse vídeo te ajudou, meu amigo, deixa para mim seu comentário, vem se inscrever para fazer parte da nossa comunidade e até o próximo vídeo.